Hello, pessoal. Vamos chegando e hoje vamos falar sobre comunicação não violenta. Gente, como é que eu escrevo o tema da live, hein? Me deem um help. Deixa eu ver aqui. Vamos esperando um pouquinho. E aí? E aí, tudo bom? Linda como sempre. Você Ô, também, hein? eu queria escrever aqui o tema da live. Como é que eu faço? Minha filha, a senhora tá perguntando a pessoa Eu botei errada. a pessoa errada, né? Tudo bem. Sem problema. Ai, que bom. Tá aí meu querido professor Jaime. Sim, o Acho que povo tá. você conheceu ele, né, Karina? Lá no Libertas. Jaime tá aí. Sim, Fabi Ramos. Ai, que legal. e o povo tá entrando aos pouquinhos. Melissa, oi Mel. Sim, o pessoal tá entrando. Pouco a pouco já Enquanto já isso, todo eu mundo tô chega. só tentando colocar o tema aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. E se você coloca como um comentário e de repente aparece aí a opção de pin esse E, comentário. eu acho que deve ser por aí mesmo. Vamos lá. Oi, Fabi, boa tarde. Bom, nada feito, vai ficar sem tema, né? Quando a pessoa entrar, ela vai perceber. O Peter já está entrando em Vai, ação. exatamente. Então, a gente começa agora, Manu? Vamos começar, né? Vamos começar Vamos porque é tão começar. curtinho o tempo e é um mar vermelho de coisas para falar aqui sobre esse Sim, tema. sim. Eu queria só começar dizendo, gente, para vocês que estão entrando agora, que nós vamos falar sobre comunicação não violenta, especificamente para aquelas pessoas que têm o excesso de elemento fogo. Então, o elemento fogo, ele arde, né? Ele queima, ele brilha. Então, são pessoas que são muito inteligentes, pessoas brilhantes, que terminam o que começam, pessoas muito articuladas. No entanto, o temperamento é bem explosivo, né? Pessoas muito competitivas. Então, não é que o Peter ele seja mal educado, mas ele é direto, né? Porque ele não tem tempo a perder. Então, são pessoas que vão, quando falam, vai aquela espada cortando, né? Então, hoje, a gente vai ter a honra de ouvir da minha. Será que ela é eterna psicóloga? Existe ex-psicóloga, Manu? Existe, não Rapaz, sei. eu acho que não, viu? Não. Então, uma vez psicóloga, sempre psicóloga. Ok. Então, a gente vai conversar com a Manuela Malta e vamos tentar mudar, né, gente? Que a gente está aqui, o Ayurveda diz isso, a gente está aqui para se transformar. Em sânscrito, a gente chama de sanskara. Então, vamos tentar, mesmo que essa seja a nossa natureza, vamos tentar nos transformar. Então, Isso. Manu, me diz uma coisa. O que é a comunicação não violenta? Vamos lá. Primeiro eu quero. Sabe quando a gente assina um contrato e vem umas letrinhas bem pequenininhas assim embaixo que a gente nunca lê? Eu vou Ninguém ler para lê. vocês essas letrinhas. E nesse nosso contrato aqui tem dizendo assim: Manuela Malta não é uma super expert em comunicação não violenta. E Ok. eu vou dizer por quê. Porque eu acho que quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente está falando de relações humanas. E relações humanas é algo assim que a gente precisa ser aprendiz para a vida, né? Então eu comecei a estudar comunicação não violenta há uns 5 anos atrás, quando eu falhei miseravelmente em comunicar os meus sentimentos e necessidades para uma determinada pessoa. Fiquei muito mal comigo mesma por isso. E passei a noite acordada e lembrei que eu tinha esse livro, né, o e-book no meu telefone, e eu passei a noite lendo. Eu falei, eu preciso mudar isso. Então,
a comunicação não violenta, ela foi criada pelo psicólogo americano Marshall Rosenberg. E é uma forma da gente se comunicar de uma maneira autêntica e desarmada. Ok? Então, originalmente ele propõe 4 passos, que são observação sem julgamento, expressão dos sentimentos, esclarecimento das necessidades e o pedido. E ele considera que os nossos sentimentos e comportamentos, eles são frutos de necessidades satisfeitas ou não. Então, a comunicação não violenta, ela surge para eliminar a violência e a agressividade, ou a passivo-agressividade, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, o que é isso, né, das comunicações, e nos ajudar a falar com honestidade sobre os nossos sentimentos e escutar com empatia, né? Então, isso é o que a gente poderia dizer que é a comunicação não violenta, basicamente. Então, é um desafio, né? Porque É. a gente escuta para responder, né? Então, a gente Exatamente. está escutando, já prevendo ou pensando na resposta. E, Exatamente. especificamente, se eu falar das pessoas com excesso de elemento fogo, essa resposta vai ser aquele fora bonito. É, Então, assim, exatamente. como é que a gente tenta, não é nem controlar, mas é treinar essa escuta e ser mais compassivo, né? Veja, eu acho que para a gente poder falar disso, primeiro vamos começar falando do que é não violência, né? Vamos. Então, o Marshall Rosenberg, ele se apoia muito no conceito de não violência que o próprio Gandhi utilizava. Que, assim, eu vou trazer uma noção bem simples e direta, que é não causar danos ou prejuízos a si mesmo e a outras pessoas, é ser pacífico e assertivo, né? Assertividade não é agressividade, não é ser grosseiro, é ser claro, objetivo e aberto em relação ao que você precisa dizer. É agir de forma firme e coesa, né? De acordo com os seus princípios, os seus valores, e reivindicar ou defender os seus direitos sem infringir o direito dos outros. Então, a gente vai partir desse princípio de não violência. E para a gente poder entender a comunicação não violenta, a gente vai falar sobre os 4 passos, que eu acho que são bem importantes, e especialmente é importante a gente ter em mente meio que como um checklist para quando a gente está aprendendo, a gente está desenvolvendo essa habilidade, porque a comunicação não violenta é uma habilidade. Mas existem, para mim, 4 bases, sem as quais a comunicação não violenta não é possível. Uma dessas é essa que você falou, que é escutar para entender, não para responder. E as outras 3 são vulnerabilidade, empatia e honestidade. E eu queria falar de cada uma delas, né? Sim, vamos falar. Só dando um spoiler, dizendo que honestidade é diferente de sincericídio. E eu Sim. acho que essas pessoas que têm a personalidade mais fogo, elas têm um traço de sincericida aí no funcionamento psíquico, né? Então vamos Se começar. justifica, né, Manu? Se justifica. Isso, Eu sou assim. exatamente. Eu sou assim, eu nasci assim, Gabriela, Sim, né? sim, Então eu vou morrer assim, me aceite como eu sou. sim. Então, na verdade, a gente tem que ter muito cuidado com esse me aceite como eu sou, para a gente não cair nessa coisa de eu não preciso mudar, eu não preciso melhorar, eu não preciso evoluir aqui, né? Então vamos falar dessas 4 bases e eu considero que quando a gente desenvolve essas 4 bases, os passos da comunicação não violenta, eles se tornam mais naturais, né? Luciana Pinto está perguntando, sincericídio é uma honestidade egoísta e nem sempre necessária? Elo. E eu vou dizer por quê, né? Vamos começar falando de vulnerabilidade, que a gente já explicou que não tem nada a ver com fraqueza e que vulnerabilidade é o sentimento que a gente experimenta quando a gente está em situações de risco, exposição emocional e incerteza, né? Por isso é considerado o berço da coragem, criatividade, inovação e conexões emocionais verdadeiras. E, de novo,
A comunicação não violenta, um dos grandes ganhos dela é que ela permite que você se conecte verdadeiramente com a outra pessoa. Então, por que a vulnerabilidade é tão importante para a comunicação não violenta? Primeiro, vamos lembrar que a comunicação não violenta existe para eliminar a agressividade ou a passiva agressividade e a violência das conversas difíceis. Então, eu não estou me referindo à agressão física ou verbal aberta. E aí eu quero falar o que é ser passivo-agressivo. Ser passivo-agressivo é quando você escolhe ser irônico, ser sarcástico, ou agir como vítima, ou simplesmente ignorar a outra pessoa ao invés de falar abertamente do que você está sentindo. Então, e a comunicação não violenta, ela não existe para a gente dar boas notícias, né? Ela existe para a gente falar de coisas difíceis. Então, falar de coisas difíceis, falar sobre sentimentos difíceis, é, em primeiro lugar, uma exposição emocional. Depois, você corre o risco de não saber no que vai dar, de não saber como a outra pessoa vai reagir, você está imerso em incertezas, ou seja, temos os 3 elementos da vulnerabilidade. E aqui não é uma questão de eu vou escolher se eu vou ser vulnerável ou não. Eu vou ser vulnerável, eu queira ou não queira. O fato aqui é que para que aconteça com sucesso a comunicação não violenta, você vai precisar acolher a vulnerabilidade e dizer tudo bem eu sentir esse desconforto, tudo bem eu estar vulnerável diante dessa pessoa. Então, o que você vai precisar é decidir se você acolhe isso e mergulha na conversa difícil, sabendo que ela é importante para nutrir os seus relacionamentos afetivos, ou profissionais, ou o que seja, ou você vai rejeitar o desconforto da vulnerabilidade e você ou vai fugir da conversa difícil, ou vai entrar com 4 pedras na mão, com uma postura abertamente agressiva, ou você vai ser passivo-agressivo. Então essa é a primeira base da comunicação não violenta. Acolher a vulnerabilidade, normalizar o desconforto. Segunda base é a empatia. E aqui tem uma coisa bem interessante que é o seguinte. Ao mesmo tempo que você precisa da empatia para se comunicar de forma não violenta, a comunicação não violenta, a gente já tem vários estudos que mostram que ela aumenta a empatia. O último que eu vi foi com enfermeiras. Então, mas ela tem sido usada em presídios, em escolas, em comunidades, em empresas e tudo mais, né? Deixa eu só interromper um pouquinho. Sim. Define para mim a empatia. Então, a gente vai chegar aí. Que é o Vamos seguinte, chegar. Okay. a gente vai chegar, claro. Então, eu só queria antes dizer o seguinte, que a comunicação não violenta, ela não existe só para você comunicar os seus sentimentos e necessidades. Ela te ajuda a ajudar outras pessoas a se comunicarem melhor também. No momento em que você domina, você internaliza a comunicação não violenta, você consegue escutar com empatia o outro e ajudar o outro a se conectar com ele mesmo, seus sentimentos, suas necessidades e comunicar melhor, né? Então vamos lá, o que é empatia? Silêncio dramático. Né? Pausa dramática. Existe um equívoco na minha, assim, do ponto de vista do que eu compreendo, do que é empatia, do senso comum que diz que empatia é você sentir pelo outro, né? Sentir pelo outro é simpatia, é assim, poxa, eu sinto muito por você, Karina. Poxa, que pena de você, coitada de você nessa situação. Meu Deus do céu, nem imagino como seria se eu estivesse nessa situação. A simpatia, ela parece uma coisa boa, ela parece um elogio de assim, você é muito simpática, mas ela é meio perigosa, porque ela é uma expressão de desconexão. A simpatia, ela expressa alguma consternação pela dor do outro, mas ela não faz o que a empatia faz, que é se conectar com a dor do outro e sentir com o outro. A empatia vai escutar o outro falar da dor e vai dizer, que difícil, né? Vai passar, qualquer coisa me avisa. Ou eu tento achar uma solução rápida para você, para minimizar o meu desconforto. E outro equívoco grande em relação à empatia é você achar, e que eu acho que é uma grande barreira, é você achar que como você nunca passou pelo que a pessoa está passando, você não pode sentir com o outro. E isso é um equívoco por quê? Porque, na verdade, a empatia não é uma conexão com a experiência.
ela é uma conexão com o sentimento. Então, por exemplo, se você está diante de uma mulher que está passando pelo segundo ou terceiro aborto e ela está devastada com isso, e você é uma mulher que diz assim, Deus me livre de ser mãe na minha vida, engravidar, você vai olhar para ela e vai dizer assim, por que ela está tão arrasada? Para mim ia ser um alívio, né? Uhum. E aí a empatia exige que você mergulhe no sentimento do outro, que você se interesse pelo sentimento do outro, né? E na hora que você se interessa, você vai entender que ela está frustrada, ela está perdida, ela está com a sensação de que o grande sonho dela escoou entre os dedos dela. E aí você vai precisar olhar para dentro e dizer, quando foi na minha vida que eu me senti frustrada? Como foi que eu me senti, quando foi que eu senti o meu sonho escoando, né? Aqui, minha amada mãe dizendo a dor do outro no meu coração. Exatamente. É onde é que essa dor do outro habita no meu coração. Porque em algum momento eu também experimentei frustração. Eu também experimentei alguma coisa assim, né? E aí, você, quando faz isso, você vai conseguir dizer o que a empatia diz, permite dizer que é eu vejo, eu sinto a sua dor e o meu coração está partido junto com o seu. Né? Isso é o que a empatia diz. Não é, vai ficar tudo bem, vai passar. Não. É o meu coração tá partido junto com o seu. E eu não sei se vocês se deram conta, mas eu acabei de explicar por que é mais fácil ser simpático do que empático. Porque ser Claro. empático exige você voltar para um lugar escuro e doloroso dentro de você que você tinha fechado a porta. Mas que sem isso você não pode sentir com o outro. Entendeu? Tá claro o que é empatia? Então, Muito. é esse conceito que a gente vai trabalhar dentro da CNV para que seja possível se comunicar de forma não violenta. Aí vamos falar de honestidade, né? É massa, é bonito ser honesto, ser honesto. Todo mundo quer poder Todo mundo dizer. quer. Todo mundo quer e todo mundo acha massa dizer assim, eu sou honesto, eu fui honesto e bate no peito com orgulho. Mas veja, tem uma coisa que quando a pessoa fala, me dá assim um arrepio na espinha e a minha cabeça dá assim nem sei o quê. É quando a pessoa começa dizendo, olha, você vai me desculpar, mas eu tenho que ser honesto. Quando eu escuto isso, eu já penso assim, pare, pode parar. Porque se você começa já pedindo desculpa pelo que você vai dizer, significa que você sabe que vai ferir o outro. Sim. E se você sabe que vai ferir o outro, você vai falar por quê? Cadê a não violência? Então, muitas vezes, o que parece honestidade é o sincericídio, Uhum. né? É assim, eu vou falar para ele ver ou ela ver o que é bom. Eu vou alfinetar aqui. Então, eu criei para mim, não sei se vai funcionar para vocês, mas funciona para mim, 4 perguntas que são o meu filtro para eu entender se eu estou sendo honesta ou sincericida. Primeira pergunta, eu pretendo já começar me desculpando? Segunda, eu tô carregando dentro de mim uma vontadezinha, uma vontadezona de alfinetar o outro para ele ver o que é bom. A expressão do meu sentimento, ela vem carregada de uma culpabilização do outro, ou seja, eu tô me sentindo assim porque você me fez sentir assim, ou eu tô julgando o outro, né? Então, são essas 4 perguntas. Se você responder sim, ou se eu responder sim para uma delas, eu sei que eu tô sendo sincericida. Então, eu dou um passo para trás e eu vou rever a minha comunicação e eu vou rever as minhas intenções. Então, a intenção, ela é muito importante para a gente diferenciar a honestidade do sincericídio, né? Tá claro aqui? Tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário, Karina? Está claríssimo. Agora, a minha dificuldade, enquanto pita para crítica que sou, é fazer tudo isso em questão de segundos. Sim, Entende? Porque quando o entendo. fogo subir, saia de baixo. É, Essa exatamente. é a dificuldade, né? Porque É, quando você tem um tempo para agir e pensar e falar, ok. Mas no meio daquele calor, quando o fogo sobe,
é diferente, né? Mas eu entendi tudo e estou achando tudo muito lindo. E vamos ver como é que a gente consegue internalizar, né? Exatamente. Então, o último pilar da CNV é a escuta para compreender e não para responder. Então, quando você escuta para entender, você assume uma postura de curiosidade. A curiosidade, para mim, é fundamental. Né? Então, o que vai acontecer? Quando você se coloca curioso, curiosa sobre o que o outro está dizendo, você vai fazer perguntas como: você pode me falar mais sobre isso? Olha, eu não entendi bem o que você quis dizer aqui, me explica um pouco melhor, né? Então você vai, primeiro, mostrando para o outro que você está interessado no que ele está dizendo, que você está comprometido, né? E que você está escutando ativamente. E a curiosidade, ela vai ser uma âncora que te ajuda a se manter presente no momento presente com o outro. Ela te ajuda a afastar o julgamento, porque ao invés de você estar interpretando o que o outro está dizendo, você está fazendo perguntas para esclarecer, para entender melhor. E você está criando um ambiente seguro, onde os dois vão poder mergulhar nessa conversa, nessa aventura que é a comunicação não violenta. Então, quando você escuta para responder, você está num estado de desconexão, né? Você está mais preocupado em dar uma resposta ou em se defender do que propriamente vivenciar as infinitas possibilidades da comunicação, e que uma das possibilidades é ficar em silêncio. Que é diferente do silêncio passivo-agressivo, que você fica em silêncio, mas fica Abusado. abusado, né? É. O silêncio, como uma das infinitas possibilidades compassivas e amorosas dentro de uma comunicação, ele é o silêncio que se apresenta como sendo mais precioso do que qualquer palavra, né? Então, se o que você tem para dizer não é mais precioso do que o seu silêncio, você vai falar o quê? Para quê? Né? Bem, tá claro até aqui. Você quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria só fazer um parêntese que nessa live a gente tem dois públicos, o público dos psicólogos e o público dos ayurvédicos, né? Então, o público dos ayurvédicos e dos iógicos, eles vão identificar muito, Manu, que tanto o Ayurveda quanto o Yoga, eles batem muito na tecla de não fale muito, fale apenas o essencial. Primeiro porque falar muito gasta muita energia, muito prana. E eu preciso de prana para me manter. Então eu não posso ficar gastando. Primeiro. E segundo é que quanto mais você fala, mais você abre portas para os mal entendidos, né? Então, vamos guardar o silêncio. O yoga bate muito nessa tecla. Vamos guardar o silêncio para economizar energia e para falar apenas quando necessário, bonito e compassivo. Sim. Então, CNV, uma pessoa perguntou o que é CNV? Comunicação não violenta, né? Então, a CNV ela já foi descrita no yoga e no Ayurveda, eu acho. Pelo jeito. Já. Exatamente. Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Ana Cláudia, que eu acho que foi quando eu falei sobre a gente se conectar com a nossa dor para poder acolher o outro, que ela diz assim: Manuela, o que fazer com todo esse cenário? Agora seremos dois devastados, né? Sim. Essa é uma pergunta difícil, porque de fato você precisa se conectar com a sua dor. Mas eu acho que o que vai te colocar ali, primeiro, você vai estar se conectando com uma dor que você vivenciou no passado, né? E que ali naquele momento você vai poder se conectar com essa dor, não para mergulhar nela de novo e para poder vivenciar essa dor de novo e poder chorar de novo por essa dor. Você vai se conectar com essa dor para poder acolher o outro. Naquele momento, né, Manu? Naquele momento. Agora, eu quero falar de uma coisa importante aqui, também importante para a comunicação não violenta, que é o estabelecimento de limites. Se você não tem condições de acolher uma pessoa, a coisa mais amorosa que você pode fazer é se acolher, né? Então, senão, sim, vão ser dois devastados. Então, isso é super importante. E a comunicação não violenta é um processo
de autoconhecimento, de conexão com você mesmo. Então, vamos falar dos 4 passos da comunicação não violenta. Eu vou usar uma estrutura um pouquinho diferente da que o Rosenberg fala, mas que outros autores consideram que, no final das contas, é a mesma coisa. Que é observação sem julgamento, demonstração de empatia, expressão de sentimentos e necessidades e o pedido. Então, você vai precisar começar dizendo para outra pessoa qual foi o fato que levou você a experimentar aqueles sentimentos. E expressar sem julgamento significa descrever um fato sem fazer juízo de valor, sem dizer que ele é bom ou ruim e sem assumir intenções por parte do outro. Então, eu vou usar um exemplo que a gente vai desenvolver esse exemplo nos 4 passos. É bem simples, certo? Mas bem didático, que é o seguinte: você marcou um encontro com uma pessoa às 19 horas, ela chegou às 19h30 e não te avisou. Certo? Você experimentou uma série de sentimentos. Vamos começar a conversa com a outra pessoa descrevendo o fato. Descrever sem julgar. Como é que vai ser isso? Olha, nós marcamos às 19, você chegou 30 minutos mais tarde e você não me avisou que se atrasaria. E a consequência disso é que eu perdi tal coisa, ou que eu fiquei esperando e não sabia se você ia vir mesmo ou não. É isso, certo? O fato. Agora, como é que muitas pessoas começam a conversa sobre isso? Você não me respeita, você tá pensando que eu sou idiota, você tá pensando que eu sou, né, que eu tô aqui à sua disposição. Toda vez você faz isso. Então veja quanto problema você já começa e um muro que você já começa a comunicação com a pessoa construindo um muro que vai te separar radicalmente do outro. Então, no momento em que você acusa o outro, o primeiro instinto é se defender, né? É se defender. Então, se eu tô preocupada em me defender, eu não tô podendo colocar energia na conexão. Sim. E Eu não se vou poder você... ser não violento, né? Não. Você estabelece uma relação de culpado inocente. Então, Sim. vamos começar uma luta aqui. O culpado perde, o inocente ganha. Acabou a conexão. Acabou. Então é importante você descrever sem julgamento e evitar generalizações, do tipo nunca, sempre. Se você diz, você nunca chega na hora, eu vou dizendo, como assim nunca? Eu tenho 38 anos, nesses 38 anos eu nunca cheguei na hora em lugar nenhum, não é possível. Né? Então, e é importante você ser específico, você dizer, olha, se isso acontece com frequência, você pode dizer, olha, e isso aconteceu também na segunda, na terça e na quinta da semana passada. Certo? Então, esse é o primeiro passo, para que fique claro do que a gente está falando, sem julgamento. Então, se eu vejo uma pessoa na rua jogando um saquinho de pipoca no chão, e alguém diz assim, descreva essas cenas. Ah, eu tô vendo aqui uma pessoa que não tá nem aí pro meio ambiente. Isso é o meu julgamento. O que eu estou vendo é uma pessoa jogando um saquinho de pipoca no chão. Ponto. Né? Mas a gente tende, e os psicólogos e psicólogas que estão aqui vão me entender, porque a gente é treinado para interpretar. Então, dar esse passo atrás de não interpretar e apenas descrever é um desafio. Ok, descrevemos. Passamos para o próximo passo, que é demonstrar empatia, né? Então, veja, quando a gente chega no momento de demonstrar empatia, tem uma coisa muito importante aqui, que é acreditar nas boas intenções das pessoas com que você se relaciona. E aí você pode dizer, sim, mas tem gente que é mal intencionada e que quer mesmo me fazer de idiota. A minha pergunta é, você está fazendo o que, então, se relacionando com essa pessoa? Se você não acredita na boa intenção da pessoa que está se relacionando com você, você está fazendo o que nessa relação? Então, aqui é sim importante partir do princípio de que o outro tem boas intenções para você, com você, mas mesmo assim pode cometer erros que vocês juntos podem corrigir para o bem de ambos. Então, como é que seria a demonstração de empatia aqui nessa situação? Eu poderia dizer alguma coisa do tipo, olha, você me falou que essa semana estava muito atribulada no trabalho, então eu imagino que foi difícil, você acabou perdendo a hora. Ou eu posso dizer assim, você quer me contar o que aconteceu? Que para mim funciona melhor.
O que foi que aconteceu? Eu acredito que você queria chegar na hora pra gente estar junto aqui, pra gente poder aproveitar o tempo. Então, se aconteceu alguma... Se você não pode chegar, eu imagino que algo aconteceu. Você quer me dizer o que foi? E pode ser um monte de coisa. Pode ser eu perdi a hora. Pode ser eu não sei calcular a hora. Eu acho que para qualquer lugar que eu vou, eu posso sair 15 minutos antes que eu vou chegar. E aí você já começa a ter pistas de como resolver esse problema, né? Uhum. E quando a gente faz isso, a gente está se dispondo a escutar também. E aqui tem algo muito importante sobre a CNV, que eu já falei antes. Ela serve para você ajudar as pessoas a se comunicarem melhor, né? Então, nesse momento, você abre um diálogo para que o outro compartilhe o que pode ter sido um momento difícil para ele, e com isso você aumenta a conexão e fortalece o vínculo com a outra pessoa. E uma vez que você demonstra empatia, que o outro se sente acolhido, ouvido, tá na hora de você partir para o terceiro passo, que para mim é um dos mais desafiadores, que é comunicar sentimentos e necessidades. E é aqui que a gente se pega em alguns desafios, que é o seguinte: descrever sentimento é muito difícil por uma série de questões, que vai desde o desconforto da exposição emocional, que é falar de um sentimento, até a falta de vocabulário para descrever sentimento. Sim. Então, a maioria das pessoas vai dizer assim: eu tô triste, eu tô alegre, eu tô com raiva, eu tô com medo. O que mais? Eu tô triste, eu tô alegre, eu tô com raiva, eu tô com medo. Ou as variações mais sofisticadas, que é: eu tô muito triste, eu tô pulando de alegria, eu tô com muita raiva ou eu tô morrendo de medo. Super sofisticado, né? Mas existe uma gama imensa de sentimentos e é muito importante que a gente conheça os nomes desses sentimentos para que a gente possa, ao nomear, manejá-los melhor e comunicar de forma mais adequada. Então, para quem se interessar, o Marshall Rosenberg ele tem um inventário de sentimentos e necessidades. Está na internet, é só colocar inventário de sentimentos, inventário de necessidades, comunicação não violenta, que você vai achar várias versões e você pode explorar como uma forma de explorar a si mesmo. E aí, vamos lembrar que os sentimentos que a gente experimenta, eles inspiram ou alimentam comportamentos que, no fim das contas, são frutos de necessidades satisfeitas ou não satisfeitas. E, como eu falei, ele também tem um inventário de necessidades que ele divide em 7 grupos, né? O grupo das necessidades de conexão, de bem-estar físico, de lazer ou diversão, honestidade, paz, autonomia e sentido. Então, para que você possa desvendar qual é a necessidade que não foi satisfeita nessa situação, você vai precisar explorar o sentimento em relação ao fato ocorrido. Vamos voltar para o nosso exemplo. Você marcou comigo às 19, chegou às 19h30 e eu fiquei frustrada. Primeira coisa, vamos entender que aconteceram 2 coisas aqui. Aconteceu o atraso e aconteceu a não comunicação. Eu posso, nessa reflexão, chegar à conclusão de que o que me pegou nessa história não foi o atraso, foi a não comunicação. E aí eu vou identificar qual foi o sentimento que a não comunicação me trouxe. Foi frustração. Eu fiquei frustrada por quê? Deixa eu ir lá nas necessidades. Aí eu descubro que tem uma necessidade chamada comunicação, que ela está dentro do grupo das necessidades de conexão. Então, o que foi que aconteceu aqui? Eu me senti frustrado com a falta de comunicação, porque a falta de comunicação me faz sentir desconectado do outro. Entende? Então, aí eu desvendo qual é o meu sentimento e qual é a minha necessidade que não foi, como é que se diz? Satisfeita. Né? Então, como é que seria a comunicação
dessa... Como é que ficaria a comunicação até aqui, esse ponto? Eu começo descrevendo, dizendo, olha, nós marcamos o nosso encontro às 19 e você chegou às 19h30 e não me avisou que se atrasaria. E com isso eu acabei ficando esperando e tal, fiquei cansada. E perdemos 30 minutos de tempo juntos. Foi isso. Primeira fase, primeiro passo. Segundo passo, demonstração de empatia. Olha, você me falou que essa semana está muito atribulada no seu trabalho. Você quer me contar o que aconteceu? Porque eu acredito que você queria estar comigo às 19. Você não queria perder 30 minutos do nosso tempo juntos. E eu queria entender o que foi que aconteceu, né? Me fala um pouco, me ajuda a entender. O me ajuda a entender é uma frase linda para mim, né? Me ajuda a entender o que aconteceu. E aqui, você escuta o outro, né? Escuta com empatia e acreditando nas boas intenções. Aí você vai comunicar os seus sentimentos e necessidades, que seria algo mais ou menos assim. Olha, o fato de você não ter me avisado que se atrasaria me gerou um sentimento de frustração. Estou comunicando o sentimento. Porque para mim, a comunicação é fundamental para que eu me sinta conectada a outra pessoa. Isso para mim é muito importante. Então, quando a comunicação falha, ou simplesmente não acontece, eu experimento uma desconexão em relação a outra pessoa. Veja que diferença de você dizer, eu não sou nada para você, você me trata como um lixo, você não me respeita, você não tem consideração por mim. Veja que diferença, né? Então, para fechar essa parte dos sentimentos, eu queria só falar dos pseudo-sentimentos. O que é isso? É tudo aquilo que vem disfarçado na sua fala de sentimento, mas que é, na verdade, um pensamento ou um julgamento. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu sinto que o que você fez não está certo. Toda vez que você diz eu sinto que, você está disfarçando o eu penso que. Esse é o meu julgamento. Essa é a minha acusação contra você. Isso não é sentimento. Ou quando você usa um pseudo-sentimento que, na verdade, não te coloca numa posição de se apropriar do seu sentimento. O sentimento é seu, não é do outro. Não é um ato do outro, é seu. Então, quando você diz assim, eu sinto que você me excluiu, você está dizendo, você me excluiu, você está acusando o outro. Né? Eu sinto que você me ignorou, eu sinto que você me desrespeitou, ou eu me sinto desrespeitado, eu me sinto ignorado. Então, eu estou julgando, eu estou dizendo que você me desrespeitou. Isso é um pseudo-sentimento. Eu posso dizer, eu me sinto desconectado, eu me sinto sozinha, eu me sinto angustiada, eu me sinto frustrada, eu me sinto confusa, mas desrespeitada é um julgamento de um ato do outro. Então, ok, se você chegou até aqui, você já descreveu o fato, você já comunicou sentimentos e necessidades, já demonstrou empatia, e agora está na hora de você fazer um pedido, né, para o outro, porque tem alguma necessidade sua que precisa ser satisfeita. Então, o que é que vai acontecer? Antes de explicar, né, como seria o pedido aqui nesse exemplo, eu quero falar sobre 3 coisas em relação ao pedido na CNV. Primeiro, o pedido ele não é uma demanda, não é uma exigência. Então, como é que você sabe que você está demandando e não pedindo? Quando você demanda, você ameaça. Você diz assim, se você não fizer isso, você vai ver. Né? Você vai... Eu vou fazer tal coisa, ou eu não falo mais com você, ou o nosso relacionamento acabou. A demanda, ela vem acompanhada de uma ameaça. E o pedido, ele vem acompanhado de uma abertura, inclusive para o não. O outro pode te dizer não. Né? A segunda coisa sobre o pedido é que ele precisa ser algo que seja bom e que funcione para os dois. Não pode ser algo que é só bom para você e é ruim para o outro. E por isso que o pedido é um momento de construção conjunta. Você pode comunicar o que você deseja, mas abrindo o diálogo e dizendo como você se sente em relação a isso.
Como é isso para você? Tá tudo bem para você isso? Você se sente confortável com isso? Se não, como é que a gente pode, né, construir algo que seja bom para nós dois aqui, para melhorar o nosso relacionamento, para a gente se nutrir emocionalmente aqui e tudo mais. E terceiro, você precisa pedir o que você quer que o outro faça, não o que você quer que o outro não faça. Porque você pode dizer para o seu filho, eu não quero que você jogue essa toalha no chão. Aí ele vai pegar a toalha molhada e colocar em cima da cama. Quando você diz o que você não quer, você não está explicando o que você quer. O Rosenberg ele tem um exemplo muito engraçado que é de uma mulher que estava com raiva porque o marido não gastava tempo com ela. Aí ela virou para ele e disse assim, eu não quero que você gaste mais tanto tempo no trabalho. Ele falou, tá certo. Ele começou a sair mais cedo do trabalho e jogar golfe. Sim. Mas ela não foi específica. Uhum. O que é que ela deveria dizer? Olha, eu gostaria que a gente gastasse mais tempo juntos. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que é possível para você isso? Então, como é que seria, no nosso exemplo, um pedido que contempla tudo isso? Seria algo mais ou menos como, olha, eu gostaria de pedir, se é possível, você me avisar mais ou menos 1 hora antes, 1 hora e meia antes do nosso encontro, se você vai conseguir sair do escritório na hora, a tempo, né? Ou que horas você vai conseguir sair do escritório para eu poder me programar e saber exatamente a hora que você vai chegar. Tudo bem para você? Funciona para você? E a pessoa pode dizer assim, não funciona. Sabe por quê? Porque quando eu tô no trabalho eu fico louca e eu me esqueço de tudo. Uhum. E aí você pode me dizer, então vamos pensar junto numa solução para nem você se estressar, né? E não conseguir me responder e tudo mais, e nem eu ficar angustiada ou frustrada porque não tive essa comunicação. E aí é você se abrir para o outro, né? É Sim. você permitir que o outro também coloque as suas necessidades, as suas possibilidades e impossibilidades. E veja, não é fácil. Não vou mentir para vocês, não. Não Sim, é sabe fácil. por quê? Porque eu estou analisando aqui que, é, além de eu ter que trabalhar tudo isso em mim, o outro também tem que estar nessa vibe, porque ele pode simplesmente me dar as costas e ir embora ou não querer nem continuar a conversa, Pode, né? pode, Então, pode. essa relação precisa ser uma relação. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso com um estranho, por exemplo, né? Uhum. Porque eu não sei qual vai ser a reação dele. Agora, eu tô rindo muito com o comentário de João Paulo, ídolo, que está dizendo que se você chegou até aqui, você já está de alta da terapia. Porque como é que a gente chega até aqui se a gente não aprendeu isso na escola? Então, as escolas, eu acho que além de colocar yoga, tem que colocar comunicação não violenta, porque é um É. processo, né? É um É um processo, Karina. processo. E tem uma coisa que é muito, assim, é uma reflexão minha, tá certo? Em relação a tudo isso, que é o seguinte. Se disponibilizar a uma comunicação não violenta, se disponibilizar a empatia, tudo isso que a gente está dizendo, é para mim uma demonstração de investimento na relação, certo? E se uma pessoa se recusa terminantemente a escutar, a se comprometer, a ser empático e tudo mais, veja, ela pode ter as dificuldades dela e você, com amor e tudo mais, vai tentar acolher isso e ajudar e, enfim, né, trabalhar um pouco para que essa pessoa consiga chegar lá. Ou você vai ter que começar a repensar essa relação. O Uhum. quanto o outro está verdadeiramente disposto a investir nessa relação, a doar de si, a normalizar o desconforto das conversas difíceis em nome da nutrição emocional desse relacionamento. Sim. E isso não é fácil. Isso não é Não. fácil. Né? Não, Isso porque às vezes são relações de 10 anos, 20 anos ou de uma vida inteira. E é, às vezes são relações que você não pode, entre aspas, talvez, nem sei se isso cabe, mas simplesmente sair e dizer essa relação não funciona mais para mim, como por exemplo uma relação mãe-pai, irmão-irmã, por exemplo, né?
Então, Sim, quando você vem para as relações mais próximas, se o outro não tiver nessa disposto, fica muito difícil, né? E como é que isso. você continua a nutrir isso? Então, meu Deus, é um desafio, mas estamos aqui para nos transformar, né? Isso. Ninguém, veja, ninguém falou que ia ser fácil, né? Sim, sim. Agora, o que eu quero compartilhar com vocês é que é uma aventura de autoconhecimento, né? Sim. É você o tempo todo dizer assim, olha, como é que eu posso melhorar nisso aqui? Quem sou eu no mundo? Como é que eu me relaciono? Por quais lentes? Pelas lentes de quais experiências passadas eu estou olhando o mundo e as relações? Quando eu digo a gente precisa acreditar nas boas intenções das pessoas com que a gente está se relacionando, parece fácil no papel, mas não é fácil, porque a gente tem uma carga de experiências anteriores que podem ser assim, olha, eu confiei nessa pessoa e ela contou os meus segredos, eu confiei nessa pessoa e ela me traiu, eu confiei nessa pessoa e ela usou a minha vulnerabilidade contra mim, né? Eu compartilhei com ela alguns medos e ela usou esses medos para me dominar. Isso é uma traição sem tamanho, né? Sim. Então, essas coisas vão marcando a gente ao longo da vida e, querendo ou não, a gente vai calcificando essas coisas e pode chegar um momento em que a gente diz, eu não acredito nas boas intenções das pessoas. Uhum. Então, são muitas coisas que estão envolvidas. Assim, falar sobre comunicação não violenta numa live de 1 hora é como você querer colocar um avião dentro de um Fusca, né? Então, é impossível, mas eu acho que é bom para a gente começar a pensar sobre essas coisas. Se a gente Sim. começar a questionar como é que eu me comunico, né? E a gente entender que falar manso não significa não violência. Eu posso falar manso, enfiando a faca no outro e fazendo assim. Não fazendo isso, com a intenção de fazer o outro se sentir mal. Sim. Isso é É, violência. no fim Isso é das violência. contas, Manu, como o Deepak fala, tudo depende da tua intenção, né? É. Então você pode falar até com violência, mas tem uma intenção diferente. E o Sim, contrário, você pode falar mansa com a intenção errada. sim, É um processo, eu acho que a gente agora aprendeu que existe comunicação não violenta, existe uma sim, possibilidade, e o que eu entendo é que é assim, ó, não importa para onde você vá, sempre é você com você. Então, não é você se comunicar não sim. violentamente por causa do outro, não, é por causa de mim mesmo. É, O outro vai ser uma consequência. Então, é um processo isso. seu com você. E aí a gente volta para o Exatamente. yoga, a gente volta para o Ayurveda. É você se autoconhecer e olhar para dentro, porque só existe dentro. Não tem nada Só. fora. Não tem nada fora. É você com você. E é um processo que a gente também diz no Ayurveda, a natureza ela não dá saltos. Então, é o dia todo, é orar e vigiar, e aí cai e volta, e vamos lá. E eu tô amando essa ideia de Mirella que está dizendo, façam curso de CNV online. Aguardem que a agenda de cursos de Manuela Malta está sendo preparada, e eu vou ser a empresária dela, e em breve ela vai lançar cursos online. Boa, Karina, boa. E veja, eu queria aproveitar, acho que a gente tem um pouquinho mais de 10 minutos. Eu quero falar de algo que é muito importante, que é a autocompaixão, né? Autocompaixão não é autopiedade, ai, pobrezinho de mim, não sei o que e tal. Não é isso. É você se acolher nesse processo. Porque, minha gente, veja, tem gente que nunca na vida, parou para pensar sobre os próprios sentimentos, parou para questionar a própria comunicação, parou para questionar os próprios padrões comportamentais que se apresentam dentro dos relacionamentos. E estão fazendo isso agora?
com 30, 40, 50, 60 anos, né? E a gente precisa ter essa compaixão com a gente mesmo de dizer assim, tudo bem se eu errar no meio do caminho. Tudo bem se em algum momento eu não conseguir ser não violento. Eu estou no caminho. Por isso que é assim, minha gente. Eu espero nunca dizer assim, olha, eu sou uma expert em comunicação não violenta, não sei o quê. Que aí a gente para, né? A gente diz assim, olha, cheguei no topo. É um aprendizado para a vida. E se você não for capaz de falar com você mesmo de forma não violenta, você não vai ser capaz de falar com o outro. Se você vira para você diante de uma falha, de um erro, de sei lá o quê, e diz assim, mas como eu fui idiota. Que absurdo. Ah, eu sou uma má pessoa, né? Uma coisa é você ser uma má pessoa, outra coisa é você fazer más escolhas. Você pode dizer, eu fiz uma má escolha nesse momento, e eu quero poder fazer boas escolhas. E o que eu tenho que fazer para conseguir fazer boas escolhas? Eu acho que isso é o que a Giovana está dizendo aqui, é generosidade. Você não vai conseguir dar para o outro o que você não consegue dar para você mesmo. Você não vai conseguir dar não violência para o outro se você é violento com você. Você não vai conseguir ser generoso com o outro se você não é generoso com você mesmo. E é diferente de ser complacente. Né? Dizer assim, mas eu não consigo mesmo. Então, eu sou assim, eu passei a vida inteira assim. Então, é assim que eu sou. Não é ser complacente. Não é a síndrome da Gabriela, né? Como a gente falou no começo. É você dizer assim, eu estou no caminho, eu não vou desistir, eu vou continuar aprendendo, eu vou continuar avançando, eu vou continuar trabalhando em mim, porque é como você falou, tudo é dentro, não existe nada fora. E assim, eu escolho de novo, né? Eu escolho de novo. Eu escolho de novo todos os dias, Manu. Todos os dias, porque todos os dias eu vou errar. É provável, né? É provável que todos os dias eu erre em alguma escala da minha vida. Em alguma situação, em algum momento, ou sei lá onde. Mas é muito provável que eu erre sempre. E eu vou precisar escolher de novo, de novo, de novo, né? E eu acho que é muito importante também a gente ficar na pergunta, porque a pergunta, ela abre todos os horizontes, todos. Então, o que se requer de mim para que isso mude? Eu errei ontem. O que se requer de mim para que eu não erre amanhã? O que eu aprendi? Qual é o presente? Onde é que está o presente? E daqui para frente? Então, a pergunta, ela abre as infinitas possibilidades de escolha que Deepak fala, infinitas possibilidades para milagres, né? Então, é ficar na pergunta e escolher de novo, de novo e de novo. E ele fala uma coisa que eu acho super bonita, ele diz assim, a pergunta é a resposta. Sim. Quando você faz a pergunta, a resposta já está ali. Já está ali. Então, por isso que a pergunta é muito mais importante que a resposta. Porque a resposta, Manu, ela te limita. E a pergunta, ela abre tudo que você não tinha enxergado até agora. É só encontrar a pergunta certa, né? Se encontrar a pergunta certa, mas ainda que faça errada, faça perguntas. É o que a gente falou sobre a curiosidade, manter-se curioso sobre a vida, sobre si mesmo, minha gente. Assim, nós somos um universo particular e nós devemos ser o nosso primeiro campo de estudo, né? O primeiro foco da nossa curiosidade tem que ser a gente mesmo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu me comporto? Como é que eu me comunico? Como é que eu me conecto com as outras pessoas? Se a gente não for curioso sobre a gente mesmo, a gente está fazendo o quê aqui? Sim. Né? Sim. Então... tudo começa em nós. E assim, ó. Eu falo isso tanto para os psicólogos, mas esse não é o meu lugar de fala, mas enfim, quanto para o Ayurveda e o Yoga. Se você pede para a pessoa dormir às 10 da noite e você dorme de 1 da manhã, isso não conecta, isso não bate, é uma desarmonia energética. Então, primeiro em mim e depois fora, né? Isso. Manu, a gente tem 6 minutos.
A gente faz o que agora? A gente abre para a pergunta ou a gente segue na finalização? Assim, a minha pergunta é: se como é que eu faço para começar CNV a partir de amanhã? Qual é o primeiro passo? Um passo que esteja assim ao meu alcance. Todos estão, mas eu começo por onde? Primeiro, você começa decidindo que você quer se comunicar de forma não violenta, né? E você se compromete com você mesmo. Segundo, eu acho muito útil você entender o que é, você ler bons livros sobre isso, que o principal é o livro do Marshall Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta. Então começa por aí, sabendo o que é, entendendo os conceitos, né? Eu acho que esse é um bom primeiro passo, entende? E você começar a observar atentamente os seus padrões de comunicação. Como é que eu me comunico? Né? Como é que eu me coloco nas relações com as pessoas? Eu sou irônico? Eu me engajo nas conversas, então quer dizer que eu não presto pra nada. É isso que você tá querendo dizer, né, amor? Né? Então, é assim que eu me comunico? Quando eu falo com o outro, qual é a minha intenção? Então, eu acho que é um estado meditativo constante que a gente precisa assumir. Mas eu acho que a primeira coisa é decidir, é assim, olha, a partir de amanhã não, né? Porque segunda-feira é o dia que nunca chega. É a partir de hoje, eu quero comunicar. Segunda-feira não, amanhã é domingo. Mas eu quero comunicar, eu quero me comunicar a partir de hoje de uma forma não violenta. Eu vou errar, eu vou, né? Eu vou escorregar aqui e ali, mas eu vou me comprometer com isso. E é assim, hoje, no dia de hoje, eu não vou usar violência na minha comunicação. Porque quando você diz assim, eu nunca mais vou ser violento, você já falhou ali. Porque nunca mais é muito tempo, né? Nunca mais vai demorar a chegar, viu? Exatamente. Então, assim, é muito difícil você não ser violento pro resto da sua vida. Mas é menos difícil você não ser violento hoje à tarde. Né? Sim. Então, vamos pouco a pouco, com compaixão, com generosidade com a gente mesmo. E se dê um tempo para conhecer, para saber o que é, para entender os conceitos, para conversar com pessoas que entendem um pouco mais sobre o tema. Isso é se comprometer. É verdade. Comprometimento a gente tem que ter em todas as áreas da vida, né, Manu? Porque Exatamente. se eu não me comprometo comigo, eu vou me comprometer com o quê? Aí a gente volta para a live número 1, o Dharma, né? É, Se eu não me comprometo com aquilo que é o meu talento ou aquilo que eu vim oferecer, eu vou me comprometer com o quê? Né? Então, exatamente. ai, gente, que coisa linda. Eu acho que, assim, eu tô super a favor do curso de CNV, óbvio, e de uma segunda live, de uma terceira live, de quantas vierem, porque é Vamos. um mundo, né? É um É um mundo. mundo e é sempre um autoconhecer-se. É sempre É, aqui, é sempre em mim que vai refletir sempre. ou não no outro, mas aí é a história do outro. A minha é Isso. minha, o outro é o outro. Exatamente. É uma A, Exatamente. um dia de cada vez. É, É verdade. exatamente. Exatamente. Esse- esses comentários são o máximo. Bom, então acho que a gente tem aí 2 minutos só. Eu só queria agradecer, Karina, agradecer mesmo por esse convite. Eu acho que quando a gente compartilha esse tipo de coisa, quando a gente vem aqui na internet e se expõe, né, abraça a nossa vulnerabilidade e se expõe, eu acho que é uma forma da gente se comprometer também, né? Então pode ser, viu, gente, que amanhã eu me comunique de forma não, de forma violenta com algum de vocês, mas é assim, eu tô no caminho como vocês todos estão e Karina e todo mundo, né? É isso. É, E é algumas verdade. pessoas perguntaram se a live vai ficar salva, né, Karina, no Eu seu vou salvar IGTV? no IGTV. Vou. Tá bom. Então, quem quiser assistir mais depois, é só chegar aí. Gente, e fiquem ligados que em breve a gente vem com novidades e a gente vai ver se fazemos outra live ou não. E vamos fazer sim, né, Manu? Diz que sim, Vamos, por favor. vamos, claro, tô aqui disponível. E vocês fiquem em contato com a gente que voltamos em breve.
É E isso eu mesmo. é que agradeço, né? Porque é uma relação de sei lá quantos anos, meu Deus. E que seja, e que venham mais outros anos, porque eu descobri que não existe ex-psicólogo. Então, você para sempre será minha psicóloga.